Você já tá indo, ó. Acho que já liguei a gravação. Tá todo mundo sendo gravado agora, viu? Fiquem espertos. O que você falar agora poderá ser usado contra você depois. Gente, bom dia. Aqui é o professor Vinícius. Vamos lá para mais uma das resoluções aí. Eu vou fazer a gravação em duas tomadas, tá? Essa primeira, a gente vai revisar alguns conceitos, principalmente da RFT, ver as relações inversas num exemplo, tá? São as três RFTs que eu vou trabalhar agora aqui com vocês, e ver a lei dos senos e lei dos cossenos, tá bom? É uma trigonometria aplicada aí a qualquer tipo de triângulo, não fica restrita apenas para triângulo retângulo. E aí, logo em sequência, a gente faz, aí vai ser a segunda tomada, vai ser com as resoluções dos exercícios de hoje, fechou? Então, a primeira tomada é de conceito, se a Júlia quiser até avisar a Heloísa, a primeira vai ser conteúdo, tá? Beleza? Vamos lá? Deixa eu compartilhar aqui minha tela e a gente segue aquele mesmo padrão, tá certo? Eu vou compartilhar só essa, porque aí vocês ficam vendo minha imagem. Estão vendo a tela aí, todo mundo bonitinho? Sim? Sim. Então, fechou, ó. Então, hoje, aqui, dia 16/4, a gente vai ficar vendo a parte aí da RFT, lei dos senos e cossenos, e depois os exercícios de fixação. Fechou? Então vamos primeiro aqui para a nossa primeira coisa. O que que é essa bendita RFT? Ou seja, ou mais, digamos, propriamente disso, é a relação fundamental da trigonometria, tá? Fundamental da trigonometria. Por isso que é RFT. A gente só usa as iniciais aí, tá certo? Nometria. Mas o que que vem a ser isso, essa famosa ou a bendita RFT, tá? Eu vou demonstrar, essa daqui dá para demonstrar, aí a lei dos senos e cossenos é mais chatinho, tá, para demonstrar, então, mas essa daqui eu acho que, inclusive, para vocês já irem treinando, não custa nada, digamos assim, tá, a gente demonstrar. O que que vem a ser RFT, ó? Eu vou pegar um triângulo retângulo, eu vou chamar o cateto oposto aqui de CO, tá? E o cateto adjacente de CA, tá bom? A hipotenusa, que é o maior lado, né? Digamos aqui, eu vou fazer de verdinho, ó, passar por cima. A hipotenusa, que é daqui até aqui, vou chamar de H, tá bom? Primeira coisa que a gente vai escrever aqui em relação a esse ângulo, vamos chamar o ângulo de X. E o que eu vou demonstrar aqui vai valer para todos os ângulos, tá certo? É que a gente pode usar o Pitágoras, o pitch. O que que o Pitágoras fala para a gente? Que o quadrado da hipotenusa, ou seja, h ao quadrado, tem que ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, cateto oposto ao quadrado mais cateto adjacente ao quadrado. Tá bom? Essa é a primeira coisa de Pitágoras. E o que que a gente tem? Que o seno, essas são as coisas que eu vou utilizar, tá? O seno e o cosseno do meu ângulo, de x aqui, vai ser igual a quanto? Lembra que seno e cosseno são razões, então seno é o correr e o cosseno é o cair, não é isso? Seno é o que está em pé, normalmente, né? Toma cuidado com a diferença, e o cosseno é o que está deitado. Isso daqui, ó, essas três coisas iniciais que a gente tem, eu já vou usando até mesmo para depois, quando a gente ficar vendo em lógica, tá vendo? Isso daqui é o que a gente chama de hipótese. Só ficou feinha essa parte? Eu vou escrever aqui do lado, tá? Isso daqui são as nossas condições iniciais, que a gente já sabe que é verdade. Em matemática, isso se chama hipótese, tá certo? Então, já vão lembrando, gravando essas coisas, esses nomes, que lá para frente vai ser importante. O que que eu vou mostrar? Olha só o que acontece. Se a gente fazer seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, vocês vão ver, eu fiz na aula de ontem, mas a gente vai mostrar agora por que que isso aqui dá 1, tá? Fechou? O seno eu vou trocar aqui, ó, por cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, seno CO sobre H. E, gente, se vocês quiserem ir anotando,
uma dica, tá? No EAD, vai copiando também as coisas que eu estou fazendo no caderno à parte, tá? Cópia também é importante. Ou se você quiser só prestar atenção aqui agora, e depois você não deixe de copiar, tá? Isso aqui é importante. Ou seja, isso aqui fica cateto oposto ao quadrado mais cateto adjacente ao quadrado. Fechou? O que eu faço agora? Como a gente tem dois quadrados, eu vou distribuir esse quadrado, tá? Então, ele vai ficar cateto oposto ao quadrado mais cateto adjacente ao quadrado, tudo sobre a hipotenusa ao quadrado. Tudo bem até aí? Alguém tem dúvidas? Não? Então, vamos lá. Se ninguém tem dúvida, a gente tobe e continue. Bom, gente, quando eu tenho isso daqui, tá vendo como o H é o mesmo? Eu posso juntar, né? Quando o denominador é igual, a gente pode juntar os numeradores, tá certo? Então, isso vai ser cateto ao quadrado mais cateto adjacente ao quadrado dividido por H ao quadrado. Eu não sei se teve alguém que já viu o que vai acontecer aqui. Já enxergaram? Se você não enxergou, olha aqui o que significa o pitch. O pitch, ele fala que o cateto adjacente ao quadrado mais o cateto oposto ao quadrado tem que dar H ao quadrado, ó. Exatamente o que eu estou marcando aqui de amarelo. Então, eu vou só trocar. O que é cateto oposto e cateto adjacente ao quadrado, pelo pitch, vira H ao quadrado. Só que embaixo eu já tinha um H ao quadrado. E adivinha, quanto que dá o quadrado, H ao quadrado dividido por H ao quadrado? Um número dividido por ele mesmo dá sempre 1. E aqui a gente acabou de chegar na nossa relação fundamental da trigonometria. Isso daqui foi a nossa consequência, ou seja, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x dá sempre 1. Essa daqui é a nossa famosa RFT. Beleza? Dúvidas alguém aí? Não? Tranquilo? Então, essa daqui foi a demonstração. Facinho, né? Essa demonstração não tem muitos segredos, tá? Você pode testar ela para você ver que é sempre verdade. E é basicamente o que eu vou fazer aqui agora. E lembrando, né? Qual é o nosso primeiro exemplo que a gente sempre usa assim? Exemplo 1 aqui, né? É sempre o nosso querido triângulo. 3, 4, 5. Aqui eu vou mudar um pouquinho, tá? Essa variação dele aqui, x. Vou colocar o 4, 3, que estaria na base, tá? E o 5. Eu quero que vocês prestem primeira atenção nas relações inversas que existem. Ó, existe relação inversa? Sim, existe. Esse 4 aqui é o cateto oposto. Esse 3 aqui é o cateto adjacente. E o 5 é a nossa hipotenusa, tá certo? Vamos escrever o que a gente já sabe. Seno e cosseno e tangente desses ângulos. Tá bom? Seno, cosseno e tangente de x vai ser o famoso correr, cair na coca. Ou seja, fica 4 sobre 5, né? O seno. O cosseno fica 3 sobre 5, que agora é a base, e a tangente fica 4 sobre 3, tá? Essas daqui são as relações que a gente já conhece. Se você aplicar a relação fundamental, você vai ver que dá 1. Eu vou fazer isso depois, tá bom? Quem são as relações inversas? As relações inversas. E lembra, ó, quando a gente fala inversa, vocês estão vendo minha carinha aí, olhando para vocês, eu não estou falando oposto, tá? Vou fazer até uma carinha aqui assim, ó, para você lembrar, né? Meio que de lado, ó. As minhas carinhas continuam feias, né? Isso daqui não muda. Podia melhorar, né? Já que está com o computador. Se você faz, por exemplo, 1 sobre 2, o inverso dele não é menos 1 sobre 2. O inverso dele é 2 sobre 1. Isso daqui que é o inverso. Se você tem o número 5, lembra que tem 1 embaixo, o inverso dele é 1 sobre 5. Tá? Lembrem-se disso.
Que o povinho confunde. Bom, o inverso do seno é a cossecante, tá? A gente chama de cossec de x. Lembra que é pegadinha. O inverso do cosseno é a secante, tá? Tem essas pegadinhas aí. E o inverso da tangente é a cotangente de x, tá bom? Quem vão ser esses inversos aqui? Ou você faz um sobre o número, tá? Mas, tipo, só colocando aqui do lado também, ó. Se você fizesse 1 sobre 4 sobre 5, lembra que você copia o primeiro e multiplica pelo inverso da de baixo. Seria vezes 5 sobre 4. Isso daqui dá 5 sobre 4. Então, por isso que a gente só troca, tá vendo? O inverso, a cossecante é 5 sobre 4. A secante aqui vai ser 5 sobre 3 e a cotangente vai ser 3 sobre 4. Fechou? Então, isso daqui é no primeiro exemplo. E só para vocês verem como funciona a RFT aqui, quem que seria a nossa querida relação fundamental da trigonometria aqui, ó? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x. Vamos verificar que isso realmente dá 1. Vamos supor que eu não soubesse disso. Olha só como dá certo. Nosso seno, nesse exercício, é 4 sobre 5 ao quadrado. Mais o cosseno, que é 3 sobre 5 ao quadrado. Tá? Quanto que dá isso? 4 ao quadrado é 16 sobre 25, mais 9 sobre 25. 16 mais 9 é exatamente Pitágoras, né? Então, isso daqui vai dar 25 sobre 25, que o denominador é o mesmo, que isso dá 1. Por isso que vale sempre, tá bom? Então, isso aqui é uma forma, se você tem um valor, você consegue chegar nos outros, só por meio disso. Beleza? Dúvidas alguém aí? De uma questão? Não? Então, vamos continuar aqui. Toby, continue. Se alguém tiver dúvida, aí libera o microfone aí, vocês perguntam, tá? Bom, só trabalhando aqui, para completar essa parte, vamos colocar as outras RFTs. Rapidinho, tá? Tem 3, basicamente, que vocês têm que lembrar, tá? RFTs. Quais são elas? A primeira dela é assim. Eu vou pegar a minha equação, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, e eu vou fazer 2 divisões nela. 2. Primeiro eu vou dividir tudo por seno ao quadrado e depois tudo por cosseno ao quadrado, tá? Eu vou marcar aqui com 2 setinhas para a gente chegar. Então aqui vai ficar seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Só que lembra que eu vou dividir todo mundo aqui, e esse de baixo também. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Vamos lá, dividir tudo primeiro por seno. Beleza? E tudo aqui embaixo por cosseno. Tan, 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 tan. Beleza? E basicamente eu já cheguei nas minhas RFTs. Por quê? Vamos lá. Eu coloco esses 2 pontinhos que são definições, tá? Quanto que dá seno ao quadrado dividido por seno ao quadrado? Primeira parte aqui, dá? Dá? Certo? Primeira parte aqui, ó, desse exercício, como vocês não estão vendo aí, eu vou indicar com o mouse, tá? Cosseno sobre seno. Bom, seno sobre cosseno, eu vou fazer lá em cima agora para vocês lembrarem, ó. A tangente era seno sobre cosseno, não era isso? Que era a coca. A cotangente é o inverso. O que é o inverso de seno sobre cosseno? É cosseno sobre seno. Ou seja, então, cosseno sobre seno, que é essa segunda parte aqui, é exatamente a cotangente. Então, isso daqui é cotangente ao quadrado de x. E o inverso do seno, a gente acabou de ver lá em cima, que é a cossecante. Cossecante ao quadrado de x.
Tá certo? Então, essa daqui é a outra RFT que normalmente a gente tem. Você pode usar direto, são coisas que dá 1. Ou seja, 1 mais cotangente ao quadrado é a mesma coisa que a cossecante ao quadrado, tá? Eu lembro do pessoal, para você lembrar do cocô aqui, ó. Que fica cotangente é igual a cossecante ao quadrado, cocô. Não fique pensando besteira, tá? Mas é assim. Esse daqui, seno sobre cosseno, o de baixo, da tangente, que a gente acabou de ver. Então, seno sobre cosseno é tangente ao quadrado de x. Cosseno sobre cosseno é 1. E o inverso da cossecante é a secante ao quadrado. Que foi a relação que a gente demonstrou no exercício ontem, tá? Eu poderia ter resolvido ela por meio exatamente desse raciocínio que eu fiz. Tá certo? Então, são essas duas coisas que a gente conhece. Beleza? Elas ajudam bastante aí nos exercícios. Alguém tem dúvida sobre essa parte? Que senão eu vou para a próxima. Lei dos senos e lei dos cossenos. Sim, não? Não? Então, vamos para o nosso próximo conteúdinho, tá? Nosso próximo conteúdo é a trigonometria, quando a gente aplica em triângulo qualquer, tá? Trigonometria em qualquer triângulo, não só retângulo, tá certo? Em qualquer triângulo. Ah, dá para fazer isso em qualquer triângulo? Dá. Trigonometria não vale só para ângulo bonitinho, reto, viu? Qualquer um. Tem dois casos, tá? Que vocês têm que prestar atenção aqui. Qual é o primeiro caso? Então, primeiro caso. Primeiro caso é quando você tem dois ângulos. Se você tem dois ângulos em um triângulo qualquer, para você resolver, né, a relação entre os lados ou qualquer coisa do tipo, você vai usar o que a gente chama da lei dos senos. Certo? O que que vem a ser a lei dos senos, tá? Isso daqui, para quem está fazendo vestibular, é fundamental, porque vocês acabam utilizando essas coisas, tá certo? Lei dos senos, eu gosto de que vocês lembrem aqui, ó, eu vou colocar entre aspas, é uma regra de 3, tá certo? É uma regra de 3 com seno e o lado oposto. Regra de 3 com seno e lado. É só isso que vocês vão usar para memorizar. A demonstração dela é mais complicada, tá, gente? Então eu não vou fazer, eu vou ensinar a aplicação dela para vocês, tá bom? E eu já vou ensinar essa aplicação por meio de um exercício, tá? Que aí a gente economiza tempo e eu já coloco o mais importante aqui, tá bom? Então vamos fazer um exemplo 2. Eu preciso de dois ângulos para usar. Só que agora a brincadeira é que a gente vai ter ângulos maiores, né? Não precisa ser de 90, eu posso fazer com outros. Serve também no de 90, tá? Vamos fazer um triangulinho danadinho aqui assim, ó. Tchum, 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 tchum. Vamos pegar um triangulinho com os seguintes ângulos. Eu vou colocar aqui 45 graus. E aqui eu vou colocar 60. Só para não dar um ângulo. Nem vou descobrir lá de cima, que eu não vou precisar. Né? Vamos treinar esse triângulo de ABC. E aí, vamos supor que eu quero, sei lá, descobrir quanto que vale esse lado, x. E aqui, só para dar bonitinho, aí vamos supor que esse cara aqui vale, vamos colocar um valor aqui, 20, tá? Às vezes ele dá o ângulo aqui em cima, aí você tem que completar para 180 e descobrir quanto que vale. Mas e o que que vem a ser a lei dos senos, ó? Sempre falo assim pro pessoal, 45 ele está apontando para o x aqui, ó, tá certo? E o 60 ele está apontando para o 20. Tudo bem até aqui? Então ele vai fazer uma regra de 3, basicamente. O que que é essa regra de 3? Ela ficaria assim, ó. Seno, por isso que é a lei dos senos, de 45 graus está para o ângulo que ele apontou x, assim como
seno de 60 está para 20, que ele marcou aí embaixo. Tudo bem? Só que aqui tem um truque. Antes de você sair resolvendo que nem um doido, eu faço a regra de 3 primeiro, tá? Fica muito mais fácil. Senão você vai ter que ficar com fração de fração e normalmente vocês se confundem. Então, isso aqui é 20 vezes seno de 45, só depois que eu troco, tá? O valor tem que ser igual a x vezes seno de 60. Beleza? E aí, agora você troca. Ah, professor, quanto que era o seno de 45? Lembra da musiquinha lá, ó. Tantã. Vamos colocar agora a Etevalda, lembrando aqui, ó. A Etevalda já sabe de cor, e eu sei que o povo que está assistindo, eles vão começar a cantar aí, seno, cosseno, tangente. Mas cantem só para vocês, tá bom? Esse daqui é 30, 45, 60. Ó, vai ser bem curtinho. Então, lembra, ó, seno de 45, você faz o 1, 2. O mais importante aqui é você lembrar desse 2, ó. Vocês vão ver que eu não vou completar e nem precisa. 3, 2, 1. Né? É a tangente, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Porque eu já sei que em cima vai ficar sempre raiz e embaixo fica o 2. Então, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, tá certo? Tem que ser igual a x, que multiplica seno de 60. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, tá bom? Bom, gente, o que eu posso fazer aqui? O 2, quando está dos lados, tá? Quando você tem essa divisão, igualdade, embaixo, né? É igual do lado esquerdo e do lado direito, você pode simplificar, você pode cancelar. Então, aqui, esse 2, ó, eu vou cancelar com o 2 daqui, tá? Quando estão em lados opostos, você pode simplificar só se eles estão os dois embaixo ou os dois em cima, quando é nas multiplicações. Quando está do mesmo lado, aí tem que ser em cima e embaixo, tá certo? Por exemplo, eu poderia simplificar o 20 com 2, só não fiz isso para já ficar a raiz aqui, tá? Então, a gente vai ficar 20 raiz de 2. Opa, deu um bug aqui. 20 vezes raiz de 2 tem que ser igual a x vezes raiz de 3. Preciso isolar, né? Então, deixa eu descer um pouquinho aqui minha continha. O raiz de 3 vai passar dividindo, então x é 20 raiz de 2 dividido por raiz de 3. Como eu não posso deixar a raiz de 3 embaixo, então eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3, tá? E esse número, ele vai ficar sendo igual. Deixa eu aparecer uma tela preta aqui. O que é isso? Meu Deus. Vocês estão vendo essa telinha aí? Eu não sei o que é não, depois eu tento ver na hora que eu parar a gravação. 20 raiz de 6 sobre 3, tá? Então, é essa primeira parte aí, no exemplo 2. Alguém tem dúvida aí? Alguém ficou com dúvida na lei dos senos? Alguma dúvida? Não? Posso continuar? Ah, eu tenho uma dúvida. Pergunta, fala. Esse triângulo que você aplicou a lei dos senos, ele é um triângulo, tipo... Ah, não, esquece. Ele não é retângulo, né? Se eu completasse, É, parece que não, ele é, né? Mas é, funcionaria, tá? Se você aplicasse mesmo nele. Esse daqui é 60 com 45, 105. Esse sim, ângulo aqui, na verdade, ele é o de 75. Tem até um jeito para a gente calcular o de 75, dá para calcular na raça, tá? O seno, cosseno e tangente. A gente vai ver depois, não agora. Mas essa é a graça, é você aplicar num triângulo que não necessariamente tem tudo bonitinho. ok. Beleza? Mais alguém? Alguma dúvida? Não? Então vamos pro next. E a outra parte é a lei dos cossenos. Opa, diga. Fala, Paulo. Eu não Voltei. entendi porque não pode deixar a raiz embaixo. Olha, o problema é assim, é para a construção quando a gente faz, tá? Por isso que tem que racionalizar. Normalmente, quando a gente vai construir, eu consigo, a princípio, construir esse segmento aqui. Tá vendo? Ó, o raiz de 6. Só que quando você tem a divisão embaixo,
por exemplo, se você deixa a raiz de 3, ele vai ser um segmento incomensurável, que a gente fala. E, na verdade, ele não é. Você consegue construir ele. É essa a questão. Porque, como raiz de 3 é um número irracional, irracional significa que ele não tem uma dízima exata. Ele continua ao infinito e além. E esse é o problema. Você não consegue dividir por uma coisa que é indefinida. Entendeu? É tipo, por que você não pode dividir 3 por 0? 3 você não pode dividir por 0 porque não tem para quem você dividir. Então, a pergunta em si não faz sentido. Então, se você fosse fazer também 1 sobre raiz de 3, também não faz sentido. Porque você vai dividir 1 para quantas pessoas? Aí você vai, é 1,73, aí você não termina. É como se você tivesse dividindo 1 por infinito. Ela continuaria ao infinito e além. Então você tem um problema na comensurabilidade, digamos, desse problema. É por isso que a gente não pode deixar a raiz embaixo. Agora, se você inverte a pergunta, raiz de 3 dividido por 1, aí dá para você fazer. Entendeu? Aí você pode aproximar, tal, você divide que dá exatamente raiz de 3. Você pode trabalhar como se o raiz de 3 fosse um número bonitinho, entendeu? Mesma coisa como o zero. Se fosse 0 dividido por 3, aí existe. Você está dando nada para 3 pessoas, vai dar nada. Tá? É o mesmo motivo, é por conta disso. Tirei a dúvida? Entendeu? Sim. Beleza. Vamos para o segundo caso, que é aí que tem... Vocês estão vendo um pedaço preto aí em cima? Ou não? Só no meu computador? Tô vendo nada. Ah, então fechou. Aqui tá normal. É problema do meu PC aqui, não tem problema então não. Bom, segundo caso... Opa! Qual que é o segundo caso quando a gente tem? Tá aqui. Então, lá da lei dos senos. Segundo caso, vai ser quando a gente tem apenas um ângulo, tá? Então, se você tem só um ângulo, aí você vai ter que sair necessariamente pela lei dos cossenos, quando é nesse caso, tá? Aí ele vira a lei dos cossenos. Ah, professor, e como que eu vou fazer para lembrar da lei dos cossenos? Ela é mais trabalhosa, tá? Mas ela é um pitch, é um Pitágoras. É um pitch que eu brinco aqui com desconto. Vocês já vão entender o porquê. Beleza? Vamos fazer aí o exemplo 3, a gente aplicando ele. Exemplo 3. E normalmente fica uns números feios, viu? Deixa eu só roubar cosseno para ficar um não tão feio. Deixa eu escolher um aqui. E assim, é sempre pro lado que você monta, tá? Então, vamos supor que eu vou colocar aqui ABC. E o ângulo, só para ficar mais fácil, cosseno de 1, 2, 3, 3, 2, 1. Eu vou colocar um ângulo aqui de 60. Não preciso nem saber dos outros, porque é um ângulo só, tá? Aqui eu vou colocar como um X, aqui eu vou colocar como um 8, esses catetos, e aqui eu vou colocar como os 6, por exemplo, tá? Como que a gente vai resolver? Percebam que o 60 aponta para o X. Então, eu vou relacionar alguma coisa com cosseno de 60, e o meu X vai virar o que a hipotenusa relativa, como se fosse assim. Beleza? Por que eu falo a hipotenusa relativa? Porque eu vou usar Pitágoras mesmo, aplicando sobre ela. Como é que seria Pitágoras aí? Seria x ao quadrado, tem que ser igual a 8 ao quadrado, o 8 e o 6 seriam os catetos. Tá bom? Só que tem o desconto. Porque se fosse assim, o ângulo significaria que o ângulo seria de 90. Aliás, é por isso que cosseno de 90 é zero, tá? Porque é como se você deixasse ele bonitinho aí. Qual que é o desconto? Eu sempre vou olhar os dois catetos que eu estou trabalhando. Aqui os dois catetos é o 8 e 6, não é isso? Então, meu desconto ele vai ser menos duas vezes esses dois caras que você escreveu, 8 vezes 6, vezes o cosseno do ângulo. E basicamente você tem que lembrar que é o dobro e vezes o cosseno aí de 60, tá? Como se fosse produto notável, duas vezes o primeiro pelo segundo, tá?
basicamente. O cosseno de 60 faz a correção aí. Beleza? Vamos. Depois você vai treinando isso, ele fica mais natural. E aí, como é que fica? X ao quadrado, 8 ao quadrado, 64. 6 ao quadrado, 36. Menos 2 vezes 8. Eu vou deixar um 2 ainda, porque eu sei que ele vai cancelar ali, tá? Aliás, é bom vocês terem essa intuição, de que as coisas vão simplificar. 8 vezes 6, né? 48. E o cosseno de 60 eu fiz de propósito, ele dá meio. E eu não simplifiquei por conta disso. O que tem aqui sobre 2 está do mesmo lado, aí tem que estar em cima e embaixo. Então, eu posso simplificar aqui o 2. Então, o meu x vai ficar x ao quadrado igual a 100, que é 64 mais 36, menos 48. 100 menos 48 dá 52. Então, x é raiz de 52, tá bom? 52 dá para simplificar? Não sei. Vamos dividir. 52 aqui, fatorar, né? Vai por 2, dá 26. Vai por 2, dá 13. Dá isso? Ó, por 2. É o do baralho, gente. É 4 vezes 13. Aí o 2 junta, né? E sai da raiz. Então fica 2 raiz de 3. Raiz de 13. Essa é a resposta aí desse meu lado. Percebam que eu juntei o 2 vezes 2 aqui, dá 2 ao quadrado. E aí ele corta. Beleza? Alguma dúvida aí? Essa é mais chatinha, hein? Tranquilo? Ninguém perguntou, então acho que tá tudo certo. Esperamos, né? Deixa eu voltar aqui agora lá para o Teams. Lembrando que eu vou fazer essa gravação, isso daqui em 2 tomadas, tá certo? Então, deixa eu parar aqui o compartilhamento. A gente voltou aqui para a nossa tela e eu vou parar essa primeira gravação, tá?